Olá, seja bem-vindo ao canal CNVS. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber informações de novos vídeos. Vamos agora a uma mensagem do Evangelho da Graça com Paulo Santos. O que pregaram para você? Quando você tomou uma decisão de sair, como falamos, do mundo e buscou uma igreja, o que foi pregado para você? Assim também como eu, quando eu procurei uma igreja para sair da vida que eu tinha, o que pregaram para mim? A Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, e eu vou seguir alguns capítulos aqui. Se você tem uma Bíblia, pegue aí comigo, depois você pode parar e voltar, para ouvir aqui, aonde tem na Bíblia, e ler para você confirmar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual, por Cristo, foi abolido. 2 Coríntios 3,15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 2 Coríntios 3,16, versículo 16, viu? Mas, quando se convertem ao Senhor, então o véu se retira. Olha o que diz no versículo 16. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se retira. 2 Coríntios 3,17. Ora, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Glória a Deus. Olhe, quando nós chegamos à igreja, o que o pastor pregou para mim, obreiros, espero que até algum pastor possa estar ouvindo e conhecendo aqui o canal e abrindo o coração dele para que o Espírito Santo possa ativar a mente de Cristo. E se é que a pessoa é de Deus. Futuramente eu vou falar sobre isso. Existem pessoas que são de Deus, existem pessoas que não são. Não é todos. Mais à frente, vamos buscar essa revelação da graça. Voltando ao 2 Coríntios, capítulo 3, 13. Quando Moisés ele vinha falar com o povo de Israel, o que Moisés fazia? Moisés cobria o rosto com um véu. Por quê? Para que eles, os ouvintes da mensagem, do que Moisés falava, não firmassem, não olhassem firmemente e percebessem e tivessem a compreensão, o entendimento do que ele estava falando, um dia teria fim, seria mudado. E a Bíblia continua nos ensinando, no versículo 14, que os sentidos das pessoas foram endurecidos. Paulo vem dizendo que até os dias de hoje, o mesmo véu que estava em Moisés, toda vez que as pessoas, que os pastores, que alguém ou você vai ler o Velho Testamento, se você não tiver os olhos iluminados, se você não tiver o conhecimento da graça, o Espírito Santo ativo em você, você não vai conseguir enxergar outra coisa a não ser a lei de Moisés. Você vai ter o coração endurecido
para uma verdade que está ali oculta, que só se vê através do Espírito Santo. O que pregaram quando você chegou é que a morte de Cristo na cruz foi a graça. Simplesmente só isso. Não tem como mergulhar mais profundo. Eles te dão uma coisa rasa, que Cristo morreu na cruz, fez um favor que a gente não merecia, levou ali os nossos pecados. Mas é muito mais que isso. Quando Cristo morre na cruz, Ele está acabando, Ele está dando um fim a toda a lei que julgava, que não conseguia o homem praticar para se chegar a Deus. Mais à frente vamos falar sobre essa crucificação de Cristo com mais detalhes. O ministério de Moisés havia leis, e essas leis, ela tinha as ordenâncias. Essas ordenâncias não levavam o homem à perfeição. Os homens faziam sacrifícios, os homens davam os dízimos, os homens praticavam a circuncisão e muito mais. Eram 613 leis, mas não chegavam a Deus por causa do pecado de Adão e Eva. E aonde eu quero chegar com você hoje é que a mesma dureza no coração, quando é lido o Antigo Testamento, esse véu continua no coração das pessoas. Elas não conseguem ser libertas. Elas vivem aprisionadas a um sistema religioso. Elas pensam que são cristãs, mas estão dentro de um sistema religioso, aonde estão praticando coisas que Cristo já tirou, Cristo já aboliu. Não se costura pano novo em pano velho, porque rasga. Esses costumes, votos, campanhas, dízimos, batismo nas águas, ceia e muitas outras práticas do jejum, subir no monte, tantas outras práticas que tem fora as que a carne faz com que eles se inspirem, achando que é religioso, mas praticando com a carne e levando outros a praticarem ordenanças que são frutos da carne, e cada vez mais levando o homem a estar distante de Deus, levando o homem a estar distante de Deus, achando que praticando suas obras na carne estão tendo algum mérito para com Deus, sendo que Cristo, na cruz do Calvário, Ele rasgou, Ele tirou, Ele aboliu, Ele liberta o homem desses preceitos, desses costumes. Ele te libertou disso. Ele tirou você de viver uma vida religiosa, uma escravidão religiosa, aonde no começo, como eu falei, é até bom, mas depois de um tempo essa lei lhe oprime, essa lei tira tudo de você, essa lei tira a sua liberdade, essa lei torna você escravo, essa lei vai lhe deprimir, vai matar a alma. A Bíblia diz no versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O apóstolo Paulo estava conversando isso com os coríntios. E isso ele colocou ainda para os dias de hoje. Enquanto o véu estiver no coração, na verdade, não há uma conversão. Enquanto você for um religioso, você não é um cristão, você é um religioso. Você é preso a costumes, a ordenâncias. Se você não fez, se você não orou, se você não praticou, você não tem a fé
de que isso vai lhe compensar, vai lhe transformar, vai lhe dar vitória. Você é levado a acreditar só quando faz, só quando pratica, levando você a ter uma mente de que se você não fez, não tem direito, que só tem direito quando faz, e isso não é fé. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Você está tentando se justificar para poder crer, porque é isso que a lei de Moisés, pregada até os dias de hoje, leva você a fazer. Se você não fez o jejum, você não está mais santo. Se você não deu o dízimo, aconteceu alguma coisa, foi o devorador. Se você não se batizou nas águas, você está em pecado, você não morreu para nascer de novo. Se você não casou, não pode tomar ceia, você está em pecado. Se você errou, você vai para o banco da disciplina. Se você não cortou o cabelo, você está fora da visão, você não está seguindo o altar. E mais coisas aqui que eu poderia continuar falando que você sabe como é. E o que acontece? Se você está começando a ficar incomodado, se a sua mente, o seu espírito já começa a lhe trazer um outro sentido para o que você está vivendo, é porque Deus está lhe despertando para a verdade do Evangelho, para a verdadeira libertação. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, no versículo 13. Colossenses capítulo 2, no versículo 13 até o 15. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Aonde é que Deus nos vivificou juntamente com Cristo? Quando Cristo morre na cruz. É a oferta, o sacrifício que cumpre com todas as leis de Moisés, e agora eu não preciso cumprir ela, porque juntamente com Cristo Deus me vivificou. Ele nos perdoou todas as transgressões. Que transgressões são essas? A que desde o começo de Adão até a morte de Cristo existia. O homem de maneira nenhuma conseguia, com as suas obras, se justificar, se aproximar, chegar até Deus, porque o homem, ele era um transgressor das leis de Moisés, que era chamado pecado. E diz no versículo 14: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenâncias. Está vendo aí? Existia dívidas que consistiam em ordenâncias e que nos era contrária a ele. Removeu, pregando na cruz. O que era contrário a Deus? As ordenâncias. Havia dívida? Havia, por causa de tudo que logo no começo Adão praticou e trouxe para toda a humanidade. Ele foi o primeiro e trouxe a consequência para todos, para toda a humanidade. Cristo agora também vai ser o primeiro que vai trazer para Deus, em espírito, a condição de, pelo Espírito, agora agradar a Deus. Não mais nas obras da carne, mas vivendo no Espírito. E para isso ele foi pregado na cruz. Ele praticou uma obra até a cruz. Cristo foi até a cruz e lá ele pregou a sua carne, para que no pecado da carne estivesse lá todo o pagamento, todo escrito de dívidas. E no versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 2 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Já há um triunfo, e olhe quantos anos já existe isso. Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você vive hoje e tem uma fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu viver não é mais nas obras da lei, porque toda a obra da lei é praticada pela carne e ela já não existe mais. Mas ainda assim, os pastores, creio eu que muitos deles, por não ter ainda os olhos iluminados para a graça, porque eu também já fui do sistema, eu já fui um pastor do sistema, abri igreja, fundei igreja, fui até um bispo no sistema. Mas quando o Senhor trouxe na minha vida a oportunidade de iluminar os meus olhos e me mostrar a verdade, não só eu fui alcançado, mas como a minha esposa e os meus filhos foram alcançados, teve os olhos iluminados. Creio eu que muitos deles talvez não tenham ainda, mas se já têm e permanecem na lei de Moisés, eles estão indo contra a verdade de Deus. Estão levando as pessoas a viverem aquilo que Cristo já tirou. E isso vai trazer uma consequência muito grande na vida deles e daqueles que terminam seguindo. Porque se Deus lhe mostra a verdade e você não pratica ela, vai entristecer o Espírito Santo. Então, eu quero deixar um pouco aqui hoje, um pouco dessa meditação, para que você possa pegar a sua Bíblia e buscar, analisar, leia, releia, leia isso várias vezes, peça a Deus a direção, a sabedoria, a capacidade de entender, porque quando Ele fizer isso, Ele vai estar iluminando os seus olhos para uma verdade que você, logo no começo, você pode até ficar chocado e você dizer: eu nunca pensei que dentro da Bíblia havia essa verdade. O que eu pensei era só o que eu ouvi os pastores pregando. Olha o que diz aqui, Tito 3, versículo 6. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele derramou o que? O Espírito dele. E ainda diz aqui no 7, a fim de que, justificados por graça, não por obras, mas justificado pela graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A justificativa que você precisa não está na obra que você pratica, mas está em crer que Jesus é o Filho de Deus que veio aqui no mundo, que morreu e que ressuscitou e que habita o Espírito Santo entre nós. Olha o que diz no livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 10. É muito forte, olha. As quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida, e diversas aboluções, impostas até hoje ao tempo oportuno de reforma. Em Gálatas capítulo 4, no versículo 8, Gálatas capítulo 4, versículo 8 diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não são. Só existe um Deus. E muitas das coisas que os homens estão colocando para você servir, nó na camisa, fechamento de corpo, banho de descarrego, vigília disso, culto de libertação disso, quebra de maldição daquilo, são obras carnais, são invenções criadas por homens, sabe para quê? Para que eles possam continuar mantendo o que já tem, a riqueza que tem, o status que já alcançou. Muitos para manter até o emprego, porque estão ali como funcionários da religião. E o Evangelho da Graça vem lhe mostrar que disso tudo, da lei, você já é livre.
Não há condenação para quem está no Espírito, porque a lei do Espírito é mansidão, domínio próprio, longanimidade, fé, perdão, alegria, paz. São 9 frutos do Espírito. Eu vou colocar aqui breve um estudo sobre isso. Contra essas coisas não há lei. Você entende? Passe para outra pessoa, tire suas dúvidas, tá bom? Leia a Bíblia, leia a luz da revelação. Peça ao Espírito Santo. Ouça essa mensagem, ouça de novo. Tem outras mensagens aqui. Nos acompanhe. Cada vez mais o Senhor vai nos dar graça para trazer conhecimento a você, meu irmão, minha irmã, a você que está cansado de sofrer na mão da religião, você que já estava sem saber para onde ir. Deus está falando com você. A obra dele não pode ser frustrada. Ninguém vai frustrar os planos de Deus na tua vida. Entende? Que Jesus te abençoe cada vez mais. Graça e paz.